Olá, estudantes da educação de jovens e adultos. Neste vídeo nós vamos falar do trabalho com outras áreas do conhecimento, arqueologia, geografia, arte. Trago aqui para vocês, vocês lembram desse personagem, O Indiana Jones, ele ficou aí famoso nas telas do cinema e ele era um arqueólogo, Ele trabalhava com arqueologia, então os filmes aí que giram em torno do Indiana Jones trabalham aí com os conceitos da arqueologia e traz essa relação para a gente, A história, a gente viu que ela se relaciona com outras áreas do conhecimento. A história busca conhecimento em outras áreas, a história oferece o seu conhecimento para as outras áreas. Isso a gente dá o nome de interdisciplinariedade, A história e a arte, a história e geografia, história, arte e geografia trabalhando juntos na produção do saber histórico. Então aqui, nessa máscara funerária de Tutankhamon, o faraó do Egito. Então ela é uma máscara que me traz aí elementos históricos, quem era Tutankhamon, que era um faraó, mas eu preciso do conhecimento da disciplina de arte, da ciência da arte, para a gente produzir um conhecimento mais amplo, O que representava, esses símbolos aqui, Olha, eles usavam maquiagem, do que é feito esse material, esses adornos. Então eu busco na arte referências para construir a minha narrativa histórica. Aqui, História e Arte, A obra do Jean-Baptiste Debré, esse artista que retratou cenas do cotidiano aqui no Brasil no início do século XIX. Então eu olho essa obra do Debré, que é uma fonte histórica, e eu vou então identificando aí alguns elementos dessa fonte histórica, mas eu preciso buscar na ciência da arte, na disciplina de arte, esses elementos que me ajudam a compreender, O que significava essa vestimenta, O que elas vestiam, qual era o tipo de tecido, qual é a composição das cores, Por que ele usou esse tom de azul. Então a gente vai fazendo essa relação da arte com a história para a produção desse conhecimento. Aqui, História e Geografia, a linha do Tratado de Tordesilhas, essa linha aqui em roxo. Então eu tenho a representação aí de um planisfério e mostrando que as terras que ficavam aí a leste pertenciam a Portugal, as terras a oeste. Então eu procuro lá na geografia esses conhecimentos de mapa, esses conhecimentos geográficos, de limite, de tratado, e trago para uma discussão histórica, que é essa divisão do território americano entre Portugal, entre Espanha, a linha do Tratado de Tordesilhas, as outras linhas, a Bula Intercoetra e os tratados que vão ser feitos aí durante o nosso período colonial. Se a história e ciências naturais, gente. Aqui é o sudário de Turim, Acredita-se que foi aí o pano, que envolveu o corpo de Jesus pós a crucificação. E para a gente datar o tecido, datar o objeto, saber qual é a idade desse objeto, existe uma técnica chamada de carbono 14 que vai ser aplicado aqui no sudário de Turim para a gente tentar descobrir, olha, esse pano ele precisa ter aí em torno de 2.000 anos, Então é a medição do carbono 14 que nos traz aí pistas exatas dos anos decorridos desde a sua morte, ou desde quando esse material foi produzido, História e arqueologia, as escavações arqueológicas, Aqui o castelo de Silves, em Portugal. Então eu busco na arqueologia esses conceitos para a construção da história. Então percebam que a história se relaciona, vai se relacionar com a arte, com a geografia, com a matemática. Aqui, essa relação com a arqueologia. Nesse próximo slide aqui também, aqui o sítio arqueológico da cidade de Pompeia, na Itália. Houve a erupção do vulcão Vesúvio e as cinzas do vulcão, ele praticamente soterrou a cidade. Então nós vamos, aqui por exemplo, é um corpo humano que foi aí soterrado e foi solidificado por essas cinzas. Então eu busco esses conhecimentos na arqueologia e trago para a história. Neste vídeo nós falamos sobre o trabalho da história com outras áreas do conhecimento. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.